Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e é um prazer estar aqui para continuar com esse projeto Aula Digital. Hoje nós iremos para a nossa 12ª aula online de História, da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Dando continuidade às aulas anteriores, o tema de hoje é falando sobre a produção açucareira, ou seja, sobre a produção de açúcar. Nesta primeira tela, nós temos aqui sociedade açucareira no Brasil colonial. Nós temos aqui algumas pessoas trabalhando em prol da produção de açúcar. O ciclo do açúcar foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais do Brasil colonial. Entre meados dos séculos XVI e XVIII, sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses do sistema de Sesmarias, responsável pela distribuição de terras, pela produção agrícola na então colônia portuguesa. Esse processo foi fundamental para a ocupação territorial, que aos poucos formou boa parte do que hoje apresenta a geografia atual do Brasil. Aqui nós temos agricultores, pessoas envolvidas no projeto produção açucareira, ou seja, a produção do açúcar, com o trabalho fictício, principalmente na cana de açúcar, cortando molhos, cestos de cana, para que essa venha a se transformar em açúcar posteriormente. Nesse período, formaram-se os engenhos, que eram as unidades produtivas responsáveis pela moenda de cana-de-açúcar, além de concentrar o exercício de outras atividades importantes para o período, como a produção da cachaça brasileira por intermédio dos alambiques, entre outras coisas. Aqui nós temos nessa imagem o engenho de Pernambuco. Foi uma imagem feita por Franz Post. Os engenhos eram as unidades produtivas responsáveis por todo o processo de fabricação de açúcar brasileira. Portanto, o engenho era o grande responsável pela produtividade da açúcar brasileira. Isso mesmo, certo? Vinha dos engenhos. O açúcar comum é o resultado de um processo de transformação que foi desenvolvido por volta do século VI a.C., a partir da cana-de-açúcar, certo? As cruzadas foram responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada. Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de produção e abastecer a Europa. O que podemos chamar de revolução do mercado açucareiro só ocorreu a partir das expansões marítimas europeias, por meio, sobretudo, do Oceano Atlântico, no contexto do mercantilismo. Pequenas ilhas passaram a comportar estruturas de produção açucareiras. Portugal passou a desenvolver a produção de açúcar em maior escala a partir de meados do século XV. Nos territórios da Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde, portanto, antes dessa produção chegar às colônias nas Américas,
por volta do século XVI. Os portugueses já dominavam as técnicas de produção de açúcar, inclusive com a implementação da mão de obra escrava. Após o estabelecimento dos portugueses, principalmente em 1500, na terra em que seria chamado de Brasil, a produção do açúcar não foi implementada a princípio. Até 1530, consolidou-se o que ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil, no qual a madeira que concede o nome ao ciclo era o principal produto comercializado entre a colônia e a metrópole. Nós temos algumas etapas em relação ao corte da cana e a produção do açúcar. Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo, certo? Segundo, covas eram abertas para enterrar pedaços de cana. Estou falando ao procedimento de como plantar a cana, certo? Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Depois que limpasse o terreno, abria covas e enterrava pedaços de cana. Terceiro, cerca de 12 meses depois, a cana crescida era cortada e amarrada em feixes e eram transportados em barcas ou carro de boi até as moendas. Lá nas moendas, elas iam ser moídas e daí iriam sugar aquele líquido que posteriormente ia ser retirado o açúcar. Foi somente a partir da expedição colonizada, designada pelo Império Português, a Martins Afonso de Souza, entre 1530 e 1532, que a produção de açúcar passou a se desenvolver no Brasil, tornando-se depois a base da economia colonial até o século XVIII, e caracterizando o que ficou conhecido como ciclo do açúcar. A produção açucareira. A produção açucareira tinha alguns pontos que tinham nomes específicos, como Item 1, Casa Grande, 2, Capela, 3, Senzala, 4, Pomar, 5, Casa de Bagaços, 6, Moenda, 7, Caldeira, 8, Casa de Mel, 9, Casa de Purgar, 10, Oficinas de Estabaria, 11, Casas de Empregados Livres, 12, Canavial, 13, Curral e 14, Rio. Aqui era toda a estrutura que tinha aquela relação para a produção açucareira. Desafio. Já que falamos bastante do açúcar, da produção, certo? Todo o plano inicial até o final, eu lanço a seguinte pergunta: o que é engenho? Você pode fazer um vídeo trazendo a resposta desse desafio, gravar um áudio ou simplesmente escrever um texto trazendo essa resposta. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço!